Amém. Podeis sentar, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos aqui reunidos na presença de Deus, cultuando a Ele, e tudo que já aconteceu aqui, de fato, foi bem feito, bonito, todos que se apresentaram, mas na reunião em que nós cultuamos ao Senhor, é necessário que tenha também a pregação da palavra de Deus, porque a palavra é ela que vai nos instruir e que vai nos conduzir no caminho da verdade de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser propagada somente por lábios. Quando Jesus condenou a adoração dos fariseus, ele estava condenando porque eles estavam propagando somente de lábios. Quando ele falou aquilo, ele estava mencionando ao fato de que aqueles que estavam falando, eles nem sabiam o que eles estavam falando. Isso é propagar de lábios. Glória a Deus. Vamos prestar bem atenção aqui na palavra, tá? Glória a Deus. Para não ter interferência. O meu desejo hoje aqui é que você compreenda aquilo que eu quero anunciar. Amém? Amém. Então vamos lá. Veja bem, Jesus ele falou aquilo porque ele estava interessado que as pessoas, ao proclamar a palavra de Deus, soubessem o que estava fazendo. Porque às vezes nós cantamos um hino, um belo hino, aí falamos cada palavra daquele hino, mas a gente não vai pesquisar para saber o que nós estamos falando. Eu ouvi aqui as pessoas no hino falando vários nomes de Deus. Será que vocês sabem o que significa cada nome daquele de Deus? Elohim, El Shaddai, Adonai. Se a pessoa está proclamando e não está sabendo o que está dizendo, ele está adorando somente de lábios. Seria necessário que ele anotasse e que ele fosse pesquisar para realmente saber o que ele está falando, o que ele está adorando. E o interesse do apóstolo João ao escrever esta carta, e principalmente nesta parte direcionada para os jovens, o desejo dele era esse. Porque sempre há uma preocupação daquelas pessoas que já estão da idade mais avançada quanto à geração que vai substituir eles. E João já estava aqui, já perto dos seus 100 anos, e ele estava vendo que a igreja estava sendo atacada por vários tipos de pensamento, e aqueles pensamentos estavam distorcendo o verdadeiro ensino da palavra do Senhor. João se preocupou com uma geração que estava vindo sim, com uma grande força, uma grande habilidade, ganhando espaço e tendo liberdade de expressão, de ocupação dos territórios, mas essa liberdade estava sendo ausentada da presença do verdadeiro ensino da palavra de Deus. E ele se preocupou, e veja bem que o que ele escreve, ele diz assim mesmo: olha, eu vos escrevi, jovens,
porque sois forte. E olha o que ele diz: e a palavra de Deus está em vós, e vós venceste o maligno. Ele não está se referindo para todos os jovens. Ele está se referindo só para aqueles que tiveram o cuidado de pegar a palavra de Deus, inserir na sua vida. E ele disse: é para vocês que eu estou escrevendo, para vocês que tiveram o cuidado de aprender as escrituras sagradas, porque vocês sim, vocês são fortes, porque vocês não vão se dobrar diante dos ensinamentos que contradiz a verdadeira palavra de Deus. Então vocês vão resistir e vocês vão ter vitória diante de todos os inimigos e serão agraciados por Deus. Eu vejo aqui a preocupação de João ao olhar que, se não tiver essa observância na palavra do Senhor, sabe o que vai acontecer com a geração que vai substituir eles? Vai afundar, vai naufragar. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas isso não significa dizer que em espaços, em territoriais, em partes, em porções, não se pode fechar uma igreja. Porque se você for olhar na história, a igreja de Éfeso era uma das igrejas mais cheias do Espírito de Deus, mas ela sucumbiu porque não compreendeu as Escrituras, e ao invés de proclamar e crescer, ela perdeu. E lá pelos anos 90 já estava sumida, e não se ouviu mais falar daquela igreja, porque não deu espaço à palavra do Senhor. Ele estava preocupado, porque ele sabia que ele era um dos últimos que tinha andado com Cristo, estado com Ele, visto Ele realizar todas as obras. Ele teve o privilégio de sentir Jesus reclinar sobre o seu peito. Ele viu Ele morrer, viu Ele ressuscitar, viu grandes coisas dele. Mas agora ele ia descer sim a uma sepultura. E aquela geração que estava vindo não viu Jesus, não sabia quem era Ele, não conhecia Ele de perto. A única maneira que ia fazer ele ser conhecido era através da palavra do Senhor. Aleluia. Não tem ninguém aqui que tenha visto a Cristo, mas nós só o amamos porque conhecemos Ele através da palavra de Deus. Ele estava preocupado com isso. Por quê? Porque na juventude é o período em que o ser humano mais tem liberdade para poder acrescentar dentro da sua memória. E ele estava preocupado, sabe por quê? Porque as teses e as ideias que estavam surgindo ia querer inibir as Escrituras, e talvez ela até desaparecesse, e tudo que viesse saber daquelas Escrituras era o que estava armazenado na sua mente e no seu coração. Quando ele está dizendo o alimento da palavra, ele está dizendo que é o tempo da juventude, de acrescentar esta palavra dentro da sua mente e um amor por ela no coração. Aleluia. Aleluia. Vocês acreditam que já tem países que, se você for procurar em todas as livrarias daquele país, você não consegue comprar uma Bíblia? E se for nas bibliotecas, você também não encontra uma Bíblia. E já tem estratégia para que a Bíblia não cesse nesse país. Eles pegam a Bíblia e vão rasgando as suas páginas e vão entregando para cada pessoa,
para cada pessoa decorar uma página, para que quando ele precisar saber da Bíblia, reúne todas as pessoas e eles vão citando, e assim a Bíblia está viva dentro deles. Porque se alguém pegar uma Bíblia, eles vão matar e vão destruir aquela Bíblia. Só se pode ter ela na mente e no coração. O conselho que o João está dizendo é que cada jovem pegue esta palavra e comece a estudar ela. Aleluia. Porque só através dela é que vai ter força. Porque essa força que ele está dizendo aqui não é a força adquirida nas academias, é a força adquirida na fé em Deus. Aleluia. Eu vou começar a te dar alguns exemplos de pessoas que resolveram atentar a isso. Teve um que ele já veio da madre e da sua mãe com uma grande promessa, e ele não atentou para as Escrituras. A Bíblia vai dizer que Sansão era o homem de maior força que teve em todo o mundo, em toda a história. Mas a força dele era uma força de braço. Tudo que ele precisou para se defender dos ataques, precisando das Escrituras, ele não achou. Se ele tivesse meditado nas Escrituras, ele saberia que ele não poderia tocar em cadáver, porque ele era um nazireu. Mas ele tocou. Se ele tivesse meditado nas Escrituras, ele saberia que ele não poderia fazer aliança, amizade com os povos que eram contrário à vontade de Deus. Mas ele fez. Se ele tivesse conhecimento das Escrituras, ele não teria estado apaixonado por uma mulher que não era da terra dele, do povo dele, e ele se apaixonou. E a Bíblia vai dizer que toda aquela força de Sansão não livrou ele de uma grande vergonha e de uma grande derrota. Tudo porque ele não soube meditar e aprender a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Pergunte para você mesmo nesta noite: será que eu estou sabendo me defender através das Escrituras? Ou será que eu estou sendo derrotado por não conhecer ela? A Bíblia vai mostrar mais um exemplo. Dessa feita ele vai mostrar um moço por nome Davi. A Bíblia diz que ele, tão novo, mesmo distante de todos, ele adorava a Deus. Ele buscava a Deus. Ele aprendia como era que Deus trabalhava. E a palavra de Deus vai dizer que nos desafios que ele teve, em todos ele foi vencedor. Porque quando se levanta um leão, ele testemunha dizendo: o meu Deus me deu livramento diante do leão. Quando se levanta um urso, a Bíblia vai dizer que ele responde: o meu Deus me deu vitória diante dos ursos. Quando ele vai no acampamento, a palavra de Deus vai dizer que quando ele olha aquele gigante, ele entendeu que aquele gigante não estava ofendendo o exército de Israel. Enquanto todos os soldados estavam dizendo: ele está ofendendo o exército de Israel, Davi disse: não, ele não está ofendendo o exército de Israel, ele está ofendendo o Deus de Israel. Aleluia. Todos ficaram com medo de enfrentar aquele
aquele gigante, porque olharam para a sua força, para a sua condição. Mas Davi disse a si mesmo: o meu Senhor me dará vitória diante deste gigante, e ele verá que em Israel existe Deus para dar vitória. Aleluia! Levanta a tua mão para o céu e diga: o Deus de Israel é o meu Deus. Diga: o Deus de Israel é o meu Deus. Assim como ele deu vitória para Davi, ele também me dá vitória. Aleluia. Olha alguns aspectos que eu vou aprender aqui com Davi. Primeiro, para ir para aquela batalha, a Bíblia vai dizer que quiseram vestir ele com uma roupa de um rei. Mas Davi conhecia as Escrituras. Ele sabia os significados. Quem conhece as Escrituras, irmãos, ele sabe o significado das coisas. Mas quem não conhece, ele não sabe de nada. Esse mundo que nós moramos, que nós vivemos, tudo tem significado. Escute isso aqui, jovem. Tudo tem. Uma roupa que se veste tem significado. Uma palavra que se diz tem significado. Um corte de cabelo tem. Uma postura ao andar tem. Tudo tem significado. Davi sabia que existia. Quando veste ele com aquela roupa, ele sabia o significado. Ele sabia que Deus daria vitória para ele. Mas quando olhasse de longe ao olhar, eles iam querer dar vitória, não para Deus, mas para um rei que estava amedrontado. Ele disse: não, eu não posso andar com roupas de alguém, de aparência de alguém que não tem mais contato com Deus. Ele disse: eu vou vestido com a roupa simples e com uma arma que ninguém acredita que vai dar vitória, e todos saberão que quem venceu ele foi o Senhor nosso Deus. Levanta a tua mão no céu. Aleluia. Diga assim mesmo a palavra de Deus. Ela tem que ser revelada em nós. Aleluia. Ela tem que ser revelada em nós. Eu vou te dar mais um exemplo. A Bíblia vai dizer que Daniel foi levado para a Babilônia. E quando chegou ali, ele foi escolhido para estar no meio dos que iriam aprender, para poder estar servindo ao rei. Mas na hora do alimento, ele se recusa a comer, não foi? Ele se recusa a comer, não foi? Agora, por que ele se recusou? Todos recusaram? Não. Só ele recusou. Por quê? Porque a palavra de Deus estava onde? Nele. E pela palavra que estava nele, ele observou que aquele alimento não estava de acordo com a vontade de Deus, expressa por Deus. Por quê? Porque Deus não aceita nada que não seja de sacrifício para ele. Se ele não soubesse, ele comeria. Era um prato muito bom, delicioso. Mas ele disse: eu prefiro comer uma comida que não tem sabor, mas que o Espírito de Deus se agrade, do que estar saboreando coisas boas aonde Deus se afasta de mim. Aleluia. Que eu quero que você entenda nesta noite, que quando João está preocupado em trazer a palavra de Deus para dentro da vida daqueles jovens, ele está dizendo a si mesmo: olha,
o que vai te garantir, como servo de Deus, é somente